Na primavera de 1912, quando as flores começavam a colorir os jardins ingleses e o ar ainda guardava a doçura dos últimos dias de abril, uma agitação sem precedentes tomava conta do porto de Southampton. O sol daquela manhã histórica de quarta-feira, dia 10, nascia diferente dos outros, como se soubesse que estava prestes a testemunhar o início de uma jornada que mudaria para sempre o destino de milhares de vidas. A brisa marinha trazia consigo uma sinfonia de aromas e sensações, o cheiro forte do carvão que alimentaria as poderosas caldeiras, a maresia salgada que dançava no ar, e o perfume delicado das damas da alta sociedade que chegavam em suas carruagens luxuosas. O porto, normalmente já movimentado, transformará-se em um teatro vivo onde se desenrolava o maior espetáculo que a Inglaterra já presenciara. E lá estava ele, o protagonista principal daquela grandiosa apresentação, o RMS Titanic. Majestoso em sua imensidão de aço e sonhos, o navio erguia-se contra o céu como um gigante recém-despertado, suas 4 chaminés imponentes parecendo tocar as nuvens que passeavam preguiçosamente pelo céu azul da manhã. O casco recém-pintado reluzia sob a luz dourada do sol, cada centímetro de sua superfície refletindo não apenas os raios solares, mas também as promessas de aventuras e novos começos que aguardavam todos aqueles que ousassem embarcar naquela que seria a mais luxuosa travessia já realizada através do Atlântico. A área de embarque da primeira classe era um teatro de luxo. Damas com chapéus extravagantes se abanavam com leques de renda, enquanto carregadores de uniforme branco equilibravam baús Louis Vuitton. Os cavalheiros, em ternos finos, discutiam negócios entre baforadas de charutos cubanos. No ar, perfumes franceses se misturavam a uma expectativa especial. Afinal, era a viagem inaugural do maior e mais luxuoso navio já construído. No deck de embarque, as senhoras conversavam sobre o luxo do navio, descrito nos jornais: tapetes persas, paredes de carvalho entalhado, lustres de cristal baccarat e uma magnífica escadaria com cúpula de vidro. Tudo tinha sido planejado para oferecer um conforto digno dos melhores hotéis de Londres e Paris. Edward Bennet desceu de seu luxuoso automóvel negro reluzente, que causou admiração ao parar no cais. Emergiu com elegância natural, seus cabelos loiros ondulados brilhando ao sol como ouro, a barba bem aparada destacando seu maxilar forte. Seu terno de tweed cinza, feito sob medida em Londres, caía perfeitamente. Seus olhos azuis percorreram a multidão enquanto pensava no sucesso de sua viagem a Paris, novos contratos para Bennet Shipping Company e presentes especiais da Maison Worth e Cartier para o debut de sua irmã Sarah em Nova York. Sorriu, imaginando a alegria dela. Sr. Bennet. Uma voz grave o arrancou de seus pensamentos. Era Thomas Andrews em pessoa, o projetista principal do Titanic, que se aproximava com um sorriso caloroso. Que prazer tê-lo conosco nesta viagem inaugural. O prazer é meu, Sr. Andrews. Edward apertou a mão do engenheiro com firmeza. Devo dizer que o senhor superou todas as expectativas. O Titanic é verdadeiramente magnífico. Ah, mas você ainda não viu nada. Andrews gesticulou animadamente. Espere até conhecer as instalações internas. A suíte que reservamos para você está no deck B, uma das melhores do navio. Permita-me acompanhá-lo pessoalmente. Enquanto os 2 homens caminhavam pela prancha de embarque, seguidos por uma pequena procissão de carregadores com as bagagens de Edward, vários andares abaixo, no mundo completamente diferente da área de serviço, Julie Taylor tentava recuperar o fôlego após subir 4 lances de escada carregando uma pilha de lençóis recém-passados. O calor na área de serviço era sufocante. As grandes caldeiras do navio, mesmo ainda não completamente acesas,
Já aqueciam os corredores estreitos onde a criadagem se movimentava numa dança frenética de preparativos. Julie passou as costas da mão pela testa, enxugando algumas gotas de suor que ameaçavam escorrer por seu rosto. Seus longos cabelos castanhos, normalmente soltos em ondas suaves, estavam rigidamente presos num coque severo sob a touca branca do uniforme. Taylor! A voz estridente da Sra. Hughes, a governanta-chefe, cortou o ar como um chicote. As cabines de primeira classe precisam estar impecáveis em 1 hora. Onde estão aqueles lençóis? Aqui, Sra. Hughes. Julie respondeu prontamente, seus braços doloridos protestando sob o peso dos tecidos de algodão egípcio da mais alta qualidade. A jovem se moveu rapidamente pelo corredor de serviço, seus sapatos pretos de solado fino fazendo um som ritmado contra o piso de metal. Aos 22 anos, Julie já era considerada uma das melhores camareiras do navio, apesar de sua pouca idade. Sua atenção aos detalhes e sua capacidade de trabalhar incansavelmente haviam chamado a atenção dos supervisores durante o treinamento em Belfast, garantindo-lhe uma posição cobiçada na primeira classe do Titanic. Enquanto organizava os lençóis no armário de serviço, Julie permitiu-se um momento de reflexão. Seus olhos azuis, herança de uma mãe que mal chegará a conhecer, miraram seu reflexo no pequeno espelho pendurado na parede. O uniforme preto com avental e touca brancos era simples, mas ela o mantinha impecável. Era seu uniforme de batalha, sua armadura num mundo onde precisava se fazer invisível para sobreviver. Julie, querida. Marta, uma camareira mais velha que havia tomado Julie sob sua proteção, apareceu na porta do armário. Seu rosto bondoso estava corado pelo esforço e excitação. Você não vai acreditar. Acabei de saber que o jovem Bennet está a bordo. Bennet? Julie perguntou, ajeitando uma mecha teimosa de cabelo que havia escapado de seu coque. Edward Bennet. Marta sussurrou com ar conspiratório. O herdeiro da Bennet Shipping Company. Dizem que ele estava em Paris fechando negócios importantes. E também comprando o enxoval para o debut da irmã mais nova. Margaret, da lavanderia, me contou que viu os baús sendo carregados. São todos da Louis Vuitton. Julie sorriu com a animação da amiga. Marta sempre sabia todas as fofocas do navio, e sua capacidade de coletar informações era quase tão impressionante quanto sua habilidade de espalhá-las. E não é só isso, Marta continuou, abaixando ainda mais a voz. Ele está hospedado na suíte B52, e adivinha quem foi designada para cuidar dela? O coração de Julie deu um salto. Não. Sim. Marta sorriu triunfante. Você mesma. A Sra. Hughes acabou de atualizar as designações. Disse que precisa de alguém meticuloso para cuidar do Sr. Bennet. Julie sentiu suas bochechas corarem. Era uma honra e uma responsabilidade enorme ser designada para cuidar da suíte de um passageiro tão importante. Mas antes que pudesse processar completamente a informação, Marta estava empurrando uma pilha de toalhas em seus braços. Estas precisam ser entregues na suíte dele imediatamente, explicou a mulher mais velha. São as toalhas especiais de banho, importadas do Egito. Cada uma custa mais do que ganhamos em um mês. Com o coração acelerado, Julie caminhou para os corredores da primeira classe. A mudança era impressionante. Os corredores simples da área de serviço davam lugar a um mundo de luxo, com painéis de madeira nobre, tapeçarias finas e lustres de cristal banhando tudo em luz dourada. Seus passos, antes firmes e decididos, tornaram-se mais suaves sobre os tapetes persas que forravam os corredores. Como todas as camareiras,
Julie havia sido treinada para se mover como uma sombra, para ser eficiente sem ser notada. Era uma arte que ela havia aperfeiçoado, tornar-se praticamente invisível enquanto cuidava de cada detalhe que transformava a viagem dos passageiros de primeira classe em uma experiência de luxo incomparável. No corredor até a suíte B52, Julie ouviu passos se aproximando. Como sempre fazia, preparou-se para passar despercebida pelos passageiros. Mas o destino tinha outros planos. Ao virar a última curva do corredor, tudo aconteceu muito rapidamente. Um grupo de homens emergia de uma das suítes. Julie reconheceu Thomas Andrews entre eles, e ela tentou recuar discretamente. No mesmo instante, alguém que vinha na direção oposta colidiu com ela. As toalhas escaparam de seus braços como se tivessem vida própria, e ela sentiu seu corpo perder o equilíbrio. Teria caído se não fossem os braços fortes que a envolveram, impedindo sua queda. O tempo pareceu congelar naquele momento. O perfume do estranho, uma mistura sofisticada de sândalo e bergamota, invadiu seus sentidos. Suas mãos grandes e firmes seguravam sua cintura com delicadeza, e Julie sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando finalmente ergueu os olhos para seu salvador. Foi como se o mundo tivesse parado de girar. O homem que a segurava tinha os olhos mais impressionantes que ela já vira, azuis como o oceano em dia de tempestade, profundos e magnéticos. Seu rosto parecia esculpido em mármore, com traços aristocráticos suavizados por uma expressão de genuína preocupação. A barba loira e bem aparada emoldurava lábios que, naquele momento, se curvavam num sorriso gentil. Perdão, eu... Julie começou a se desculpar, mas as palavras morreram em sua garganta. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. A culpa foi inteiramente minha, ele respondeu, sua voz grave e melodiosa enviando novos arrepios por seu corpo. Ainda segurando com uma mão, ele se abaixou para recolher as toalhas caídas. Permita-me ajudá-la. O gesto, um cavalheiro de primeira classe se curvando para ajudar uma simples camareira, fez Julie corar até a raiz dos cabelos. Oh, não, senhor, por favor. Ela se apressou em se ajoelhar também, suas mãos trêmulas recolhendo o tecido macio. Não é necessário. Seus dedos se tocaram sobre uma das toalhas, e foi como se uma corrente elétrica percorresse seus corpos. Julie puxou a mão rapidamente, seu coração agora praticamente saltando do peito. O toque, mesmo que acidental e breve, havia deixado sua pele formigando. Qual é seu nome? Ele perguntou suavemente, ainda segurando a última toalha. Seu olhar era intenso, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto. Julie Taylor, senhor. Ela respondeu, lutando para manter os olhos baixos como havia sido treinada, embora algo naquele olhar azul a atraísse como um imã. Julie. Ele repetiu seu nome como se saboreasse cada sílaba, sua voz tornando o simples nome comum em algo precioso. Eu sou Edward Bennett. O sobrenome atingiu Julie como um balde de água fria. Este era ele, o passageiro importante, o herdeiro da Bennett Shipping Company. O homem para cuja suíte ela estava levando as toalhas. O homem que pertencia a um mundo completamente diferente do seu. Mortificada, ela finalmente conseguiu reunir todas as peças em seus braços trêmulos. Perdoe-me novamente, Sr. Bennett. Não vai se repetir. Ela fez uma pequena reverência e se virou para partir, mas sua voz a deteve. Julie! Ela parou, seu coração saltando uma batida. O modo como ele dizia seu nome era como uma carícia sonora. Seja bem-vinda ao Titanic.
Ela sentiu rapidamente e praticamente fugiu pelo corredor, seus passos mais uma vez abafados pelo tapete luxuoso. Seu rosto queimava, e seu coração se recusava a voltar ao ritmo normal. Atrás dela, Edward permaneceu parado, seus olhos seguindo sua figura até ela desaparecer na curva do corredor. Algo havia mudado no ar, como se o destino tivesse embaralhado suas cartas e começado um novo jogo. Thomas Andrews e os outros seguiram seu caminho, sem notar o momento especial que acabará de acontecer. Para Julie e Edward, porém, o mundo havia mudado. Este encontro casual seria o início de uma história de amor que desafiaria convenções e sobreviveria até mesmo à tragédia do Titanic. O sol se punha, colorindo o céu de rosa e dourado. O navio aguardava sua partida, majestoso no porto. Em seu interior, dois corações começavam uma jornada muito maior que uma simples travessia do Atlântico. Uma jornada que nem eles mesmos podiam imaginar. Julie passou o resto daquela tarde com o coração aos saltos, suas mãos tremendo levemente enquanto executava suas tarefas rotineiras. O toque acidental das mãos de Edward ainda queimava em sua pele, e seus olhos azuis profundos pareciam persegui-la em cada reflexo dos espelhos dourados que adornavam os corredores da primeira classe. Várias vezes ela se pegou tocando o local onde seus dedos haviam se encontrado, como se pudesse preservar aquela sensação para sempre. Na cozinha principal, enquanto ajudava a organizar as baixelas de prata que seriam usadas no jantar inaugural, Marta não parava de lançar-lhe olhares curiosos. "Você está diferente, querida", comentou a senhora mais velha, ajeitando uma mecha rebelde que escapava de seu próprio coque grisalho. "Suas bochechas estão coradas como rosas de junho." Julie apenas balançou a cabeça, tentando disfarçar o rubor que se intensificou com o comentário. Como explicar que minutos haviam mudado seu mundo? Era loucura. Julie sabia que pessoas como ela não se misturavam com os Bennet. Um oceano maior que o Atlântico os separava. Em sua suíte luxuosa, Edward andava inquieto, incapaz de trabalhar. A imagem de Julie não saía de sua mente, os olhos azuis surpresos, o rubor nas faces, o cabelo rebelde escapando do coque. Junto à janela redonda, observou as luzes de Southampton começando a brilhar como estrelas terrenas. Seu reflexo mostrava um homem diferente, havia um novo brilho em seus olhos. "Que bobagem", murmurou, passando a mão pelos cabelos. Era o herdeiro dos Bennet, tinha responsabilidades. Não podia se deixar perturbar por uma camareira, não importava quão doce fosse seu sorriso. Ainda assim, quando a noite finalmente caiu sobre o Titanic, trazendo consigo a promessa do jantar inaugural, Edward se pegou ansioso para deixar sua cabine. Talvez, apenas talvez, ele pudesse vislumbrar Julie novamente nos corredores iluminados por cristal. Ajustou sua gravata de seda negra diante do espelho, verificou mais uma vez seu reflexo e saiu para o corredor decorado com painéis de mogno. O navio já navegava há algumas horas, com suave balanço. Nos corredores luxuosos, luzes douradas brilhavam e a música da orquestra anunciava as festas da noite. Enquanto isso, Julie organizava os quartos, suas mãos dobrando lençóis finos. Mas sua mente estava no encontro com Edward, revivendo cada momento. O perfume dele, sândalo e bergamota, parecia ainda pairar no ar, acelerando seu coração a cada lembrança. A noite avançava e o grande salão de jantar da primeira classe resplandecia em todo o seu esplendor. Cristais tilintavam, talheres de prata refletiam a luz dourada dos lustres, e a orquestra tocava uma valsa suave que pairava no ar como perfume. Edward, sentado à mesa do capitão como convinha a alguém de sua posição,
mal tocava em seu prato de fazão com trufas. Seus olhos constantemente vagavam para as portas de serviço, por onde os garçons e auxiliares entravam e saíam em uma dança silenciosa e bem ensaiada. Sr. Bennet, a voz melodiosa de Madame Albert, uma viúva francesa que estava sentada à sua direita, o trouxe de volta à realidade. O senhor parece distante esta noite. Será que o balanço do mar não lhe faz bem? Com um sorriso educado, Edward voltou sua atenção à dama. Perdoe-me, madame. Apenas pensando nos negócios que me aguardam em Nova York. A mentira saiu suave como seda de seus lábios, mas sua mente continuava fixa em um par de olhos azuis que o havia enfeitiçado horas antes. Na cozinha agitada, Julie ajudava no serviço do jantar. Seu coração saltou ao ver Edward na mesa principal, elegante em seu smoking negro. Cuidado com essas taças, menina! Alertou o chefe quando ela, distraída, quase inclinou a bandeja. Foi então que aconteceu. Edward, ao ajudar Madame Albert com sua cadeira, virou-se e seus olhares se encontraram. Seu sorriso discreto fez o coração dela disparar. Julie sentiu o rosto queimar e correu para a cozinha, sem perceber que ele havia se levantado para segui-la. Refugiou-se num pequeno nicho do corredor de serviço, apertando a bandeja vazia contra o peito, tentando se acalmar. O ar fresco do corredor contrastava com o calor da cozinha, arrepiando sua pele. Senhorita Taylor. A voz grave e aveludada de Edward quebrou o silêncio relativo do corredor, fazendo-a congelar no lugar. Ela deveria fugir. Deveria voltar para a cozinha, mergulhar no trabalho e esquecer essa loucura. Mas seus pés pareciam pregados ao chão, e seu coração... seu coração batia como um tambor selvagem em seu peito. Sr. Bennet, ela sussurrou, virando-se lentamente. O senhor não deveria estar aqui. Esta é a área de serviço. Edward estava parado a poucos passos dela, a luz fraca fazendo sua silhueta parecer ainda mais imponente. Seu smoking impecável parecia absurdamente fora de lugar naquele corredor simples, como um diamante em meio a pedras comuns. Eu precisava. Ele começou, dando um passo em sua direção, então parou, passando a mão pelos cabelos num gesto que traía sua própria nervosismo. Não consegui parar de pensar em você desde esta tarde. Julie sentiu suas bochechas queimarem ainda mais. Sr. Bennet, por favor. Sua voz saiu trêmula. Isso não é apropriado. O senhor é um passageiro de primeira classe, e eu sou apenas uma camareira. Julie. A forma como ele pronunciou seu nome, suave como uma carícia, fez um arrepio percorrer sua espinha. Você não é apenas nada. Desde que nossos olhos se encontraram, algo mudou. Você sentiu também, não sentiu? Ele havia se aproximado mais, e Julie podia sentir novamente aquele perfume que a havia perseguido em pensamento. Sua proximidade fazia o ar parecer mais denso, elétrico. Isso é loucura, ela murmurou, mas não se afastou quando ele ergueu a mão, seus dedos pairando a milímetros de seu rosto, como se quisesse tocar sua bochecha mas não ousasse. O momento foi quebrado pelo som de passos se aproximando e vozes distantes. Julie recuou rapidamente, seus olhos arregalados de preocupação. O senhor precisa ir. Se nos encontrarem aqui, me encontre amanhã. Edward sussurrou urgentemente. No convés de popa, ao nascer do sol. Por favor. Antes que Julie pudesse responder, ele já havia desaparecido pelo corredor, deixando-a tremendo, sua bandeja ainda apertada contra o peito como se pudesse conter seu coração que ameaçava escapar. Os passos e vozes se aproximaram.
Eram apenas 2 garçons carregando travessas vazias, mas Julie mal os notou. Sua mente girava como um carrossel descontrolado. O pedido de Edward ecoava em seus ouvidos, misturado com as batidas frenéticas de seu coração. Encontrá-lo ao nascer do sol. Era loucura, é claro. Imprudente. Perigoso. Mas enquanto voltava mecanicamente para a cozinha, retomando suas tarefas com gestos automáticos, Julie já sabia, no fundo de seu coração, que estaria lá. Mesmo que sua mente gritasse que era impossível, que mundos diferentes não se misturam, que contos de fadas não acontecem na vida real. Seu coração já havia tomado sua decisão. As horas que se seguiram pareceram se arrastar como mel em janeiro. O jantar inaugural finalmente chegou ao fim, com seus múltiplos pratos e intermináveis taças de champanhe. Julie movimentava-se como um fantasma pelos corredores silenciosos da madrugada, arrumando as últimas mesas, guardando toalhas e cristais, seu corpo presente mas sua mente vagando constantemente para o encontro prometido. Em sua suíte luxuosa, Edward também não encontrava descanso. Havia dispensado o mordomo designado para ajudá-lo com o smoking, preferindo a solidão de seus pensamentos. Sentado em uma poltrona de veludo vermelho junto à janela redonda de sua cabine, observava o reflexo da lua nas águas escuras do Atlântico. O balanço suave do navio era como um berço gigante, embalando os sonhos e medos de todos a bordo. "O que estou fazendo?" murmurou para si mesmo, girando distraidamente o anel com o brasão da família Bennet em seu dedo. Toda sua vida havia sido cuidadosamente planejada desde seu nascimento. Como herdeiro da Bennet Shipping Company, cada passo seu era observado, cada decisão escrutinizada. Seu pai sempre dizia que a reputação era como cristal, bela, valiosa e terrivelmente fácil de quebrar. E ainda assim, quando fechava os olhos, tudo o que via era o rosto de Julie. A forma como seus olhos brilhavam sob a luz fraca do corredor de serviço, o rubor delicado em suas bochechas, o tremor quase imperceptível em seus lábios quando ele se aproximara. Havia algo nela, uma pureza, uma força quieta, que o atraía como um imã. Nas dependências da tripulação, muito abaixo do luxo da primeira classe, Julie também lutava com sua própria inquietação. Deitada em seu beliche estreito, escutava a respiração suave de suas companheiras de cabine já adormecidas. Marta roncava suavemente no beliche ao lado, completamente alheia ao turbilhão de emoções que agitava o coração de sua jovem amiga. Julie apertou contra o peito o pequeno relógio de bolso que havia sido de seu pai, sua única herança além de memórias esmaecidas. Faltavam apenas algumas horas para o amanhecer. Algumas horas para um encontro que poderia mudar tudo. Ou destruir o pouco que tinha conquistado com tanto esforço. O Titanic navegava sob um céu estrelado, suas máquinas pulsando nas profundezas. A lua traçava um caminho prateado sobre o Mar Negro. Com o amanhecer se aproximando, Julie deixou seu beliche sem fazer barulho. Arrumou o uniforme e prendeu os cabelos, suas mãos tremendo de expectativa. No espelho, viu as olheiras da noite mal dormida, mas também um brilho especial em seus olhos. Envolveu-se no chale tricotado por sua mãe, sua peça mais querida. O navio estava em silêncio, aquele momento único entre a noite e o dia. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios enquanto caminhava para o convés, seu coração batendo no ritmo das máquinas do navio. O ar frio da madrugada a atingiu como uma onda quando ela finalmente emergiu no convés. A brisa marinha carregava consigo milhares de gotículas microscópicas que brilhavam como diamantes no ar, e Julie puxou o chale mais apertado em volta dos ombros.
O céu estava num estado de transformação mágica. No horizonte oriental, tons de rosa e dourado começavam a tingir as nuvens, enquanto acima de sua cabeça, as últimas estrelas ainda cintilavam teimosamente. Edward já estava lá. Ele estava de pé junto à murada, as mãos apoiadas no corrimão de madeira polida, observando o despertar do dia. Mesmo usando roupas mais simples que seu smoking da noite anterior, um suéter de cachemir azul marinho sobre uma camisa branca e calças bem cortadas, sua figura emanava uma elegância natural que fez o coração de Julie falhar uma batida. Ao som de seus passos, ele se virou, e o sorriso que iluminou seu rosto fez o nascer do sol parecer pálido em comparação. Você veio, ele disse simplesmente, sua voz grave carregando uma nota de alívio que ela não esperava ouvir. Não deveria ter vindo, Julie respondeu, mas seus pés atraíram, levando-a para mais perto dele. Se alguém nos vir, ninguém virá, Edward a tranquilizou, estendendo sua mão para ela como um convite silencioso. Este é o momento mais quieto do navio. É como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando o sol nascer. Hesitante, Julie colocou sua mão na dele. O contraste era marcante, sua pele delicada, mas com pequenos calos nascidos do trabalho árduo, contra a pele macia dele, protegida por uma vida de privilégios. Mas quando seus dedos se entrelaçaram, era como se suas mãos tivessem sido feitas para se encaixarem uma na outra. Por que eu? Ela perguntou suavemente, seus olhos finalmente encontrando os dele. O senhor poderia ter qualquer dama da primeira classe. Edward, ele a interrompeu gentilmente. Por favor, me chame de Edward. E quanto à sua pergunta? Ele se aproximou um passo, sua mão livre subindo para tocar levemente o rosto dela. Como explicar por que o sol nasce no leste? Por que as estrelas brilham? Algumas coisas simplesmente são. Julie. Desde o momento em que te vi, algo dentro de mim reconheceu algo em você. Como se minha alma estivesse esperando a sua, sem mesmo saber. O primeiro raio de sol rompeu o horizonte naquele instante, banhando-os em luz dourada. Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha de Julie, e Edward a secou com o polegar, seu toque suave como uma pluma. Isso é loucura, ela sussurrou, mas não se afastou quando ele se inclinou mais perto, seu perfume agora familiar envolvendo-a como um abraço. Talvez, ele concordou, sua voz não mais que um murmúrio. Mas às vezes a loucura é mais sábia que a razão. O espaço entre eles diminuía a cada respiração. Julie podia ver cada detalhe de seu rosto agora, os pequenos pontos dourados em seus olhos azuis, a curva suave de seus lábios, a maneira como sua barba loira capturava a luz do sol nascente. Seu coração batia tão forte que estava certa que ele podia ouvir. O mundo inteiro pareceu desacelerar naquele momento. O som das ondas contra o casco do navio, o grito distante das gaivotas, até mesmo o próprio vento, tudo se dissolveu num silêncio mágico. O sol nascente transformava o oceano num espelho de ouro líquido, envolvendo-os numa aura quase sobrenatural. Edward soltou sua mão apenas para poder envolver sua cintura, puxando-a para mais perto com uma delicadeza reverente. Seu toque, mesmo através do tecido do uniforme, enviava ondas de calor por todo o corpo de Julie. Com sua mão livre, ele traçou o contorno do rosto dela, seus dedos tremendo levemente, uma confissão silenciosa de que, apesar de sua aparente confiança, ele também estava completamente perdido naquele momento. Julie, ele sussurrou seu nome como uma prece, sua voz rouca de emoção. O som fez todo o seu corpo estremecer. As mãos dela, que repousavam tensas contra o peito dele, podiam sentir as batidas aceleradas de seu coração,
um ritmo que espelhava o seu próprio. O suéter macio de cachemir sob seus dedos era como seda, mas ela mal notava, perdida na intensidade daqueles olhos que pareciam enxergar sua alma. O primeiro toque de seus lábios foi suave como o roçar de asas de borboleta, tão leve que poderia ter sido imaginação. Edward se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, buscando permissão, certeza, qualquer sinal de que ela também queria isso tanto quanto ele. O que encontrou no olhar de Julie foi como um fósforo aceso em um quarto escuro, uma explosão de luz que incendiou algo dentro dele. Desta vez, quando seus lábios se encontraram novamente, não havia hesitação. O beijo começou gentil, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Os lábios dele eram macios mas firmes contra os seus, e Julie sentiu como se todo seu corpo estivesse se dissolvendo e se recompondo ao mesmo tempo. Suas mãos subiram instintivamente para os cabelos dele, seus dedos se entrelaçando nos fios dourados, enquanto os braços de Edward a envolviam completamente, eliminando qualquer espaço que ainda existisse entre eles. O mundo girava, ou talvez fosse apenas o sangue correndo em suas veias como um rio selvagem. O gosto dele era indescritível, uma mistura de hortelã e algo único, inteiramente dele, que fazia sua cabeça girar e seus joelhos fraquejarem. Quando finalmente se separaram, ofegantes, o sol havia se erguido completamente no horizonte, banhando o convés em luz dourada. Uma mecha de cabelo havia escapado do coque severo de Julie, e Edward a enrolou delicadamente em seu dedo antes de colocá-la atrás da orelha dela, seu toque deixando um rastro de fogo sobre sua pele. "Você está tremendo", ele murmurou, puxando-a ainda mais para perto, se é que isso era possível. "Você também", ela respondeu num sussurro, sentindo os pequenos tremores que percorriam o corpo dele. Eles permaneceram assim, abraçados, suas testas encostadas uma na outra, respirações se misturando no ar da manhã. O chale de Julie havia escorregado de seus ombros em algum momento, mas ela mal sentia o frio. O calor que irradiava entre eles era como um pequeno sol, aquecendo-a até a alma. "Isso muda tudo", Julie sussurrou, sua voz trêmula de emoção. "Isso muda tudo", Edward concordou, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas. E ao mesmo tempo, parece que o mundo finalmente fez sentido pela primeira vez. Os dias que se seguiram a bordo do Titanic se transformaram numa dança secreta entre os dois. Cada momento roubado, cada olhar trocado através de salões cheios, cada toque acidental nos corredores carregava o peso elétrico daquela manhã no convés. Julie continuava com suas tarefas diárias, mas agora cada canto do navio guardava uma promessa, uma possibilidade de encontro. Edward descobriu-se inventando desculpas para estar em diferentes partes do navio em horários específicos. Aprendeu os padrões da rotina dela, decorou seus horários. Às vezes, eram apenas segundos de encontro, uma troca rápida de olhares num corredor vazio, um roçar acidental de mãos quando ela servia o chá no salão principal. Em uma tarde particularmente memorável, ele a surpreendeu numa área isolada do convés B, puxando-a para trás de uma fileira de botes salva-vidas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e violeta, quando ele a pressionou gentilmente contra a parede branca, suas mãos emoldurando o rosto dela. "Senti sua falta", ele murmurou contra seus lábios, antes de capturá-los num beijo que fez seus joelhos fraquejarem. O gosto dele já era familiar agora, mas não menos intoxicante. "É loucura", ela respondeu sem fôlego quando se separaram, suas mãos agarradas ao tecido fino de sua camisa. "Alguém pode nos ver." "Não me importo", ele declarou, seus olhos ardendo com uma intensidade que a fez estremecer. "Cada minuto longe de você é uma tortura." À noite,
Escondidos nas sombras do convés de popa, eles compartilhavam seus sonhos, medos e esperanças. Julie contou sobre seus pais. O pai, um relojoeiro habilidoso que morrera de pneumonia quando ela tinha 12 anos. A mãe, que sucumbira à tristeza poucos anos depois. Edward falou sobre o peso das expectativas familiares, o medo secreto de nunca ser suficiente para o império que deveria herdar. Quando estou com você, ele confessou numa dessas noites, seus dedos entrelaçados nos dela enquanto observavam as estrelas, todas essas pressões desaparecem. É como se eu pudesse finalmente respirar. Na terceira noite de viagem, Edward conseguiu subornar um dos mordomos para entregar um bilhete a Julie. Encontrarão-se na biblioteca de primeira classe, normalmente deserta após a meia-noite. Entre estantes de livros encadernados em couro, sob a luz suave de abajures de Tiffany, seus beijos se tornaram mais profundos, mais urgentes. Você é como um sonho, ele sussurrou contra seu pescoço, suas mãos explorando as curvas de sua cintura por cima do uniforme. Um sonho do qual nunca quero acordar. Julie respondeu puxando-o para mais um beijo, suas mãos enterradas nos cabelos dourados dele, todo seu treinamento sobre decoro e distância social esquecido no calor daquele momento. O mundo lá fora, com suas regras rígidas e expectativas sufocantes, parecia desvanecer quando estavam juntos. Durante o dia, Edward participava relutante dos rituais da primeira classe, jantares formais, jogos de cartas, conversas educadas sobre negócios e política. Mas seus olhos sempre a procuravam na multidão, encontrando-a como uma bússola encontro norte. Para os outros passageiros, ele parecia mais distante, mais pensativo, mas ninguém suspeitava que o herdeiro da Bennett Shipping Company tinha entregue seu coração a uma simples camareira. Julie, por sua vez, flutuava pelos seus deveres como se vivesse em dois mundos paralelos. No mundo real, ela era a eficiente senhorita Taylor, a camareira discreta e profissional. Mas seu mundo secreto era feito de beijos roubados em corredores vazios, de promessas sussurradas sob o céu estrelado, de toques que deixavam sua pele em chamas mesmo horas depois. Na quarta noite de viagem, durante um dos jantares formais, seus olhares se encontraram através do salão de jantar. Julie servia vinhos aos passageiros da primeira classe, e Edward estava sentado à mesa do capitão Smith. Ele a observava disfarçadamente por cima de sua taça de cristal, seus olhos azuis escurecidos de desejo contido. O vestido preto do uniforme delineava perfeitamente sua silhueta delicada, e ele não conseguia parar de pensar em como seria sentir aquelas curvas sob suas mãos, sem as barreiras de tecido entre eles. Mais tarde, quando a maioria dos passageiros já havia se recolhido, eles se encontraram em seu local secreto favorito, um canto isolado do convés de passeio, protegido por botes salva-vidas. A luz da lua banhava Julie, fazendo sua pele brilhar como pérola. Não aguento mais fingir que não te conheço, Edward murmurou contra seus lábios entre beijos cada vez mais ardentes. Ver você tão perto e não poder te tocar. É uma tortura. As mãos dele deslizaram por suas costas, pressionando-a mais contra seu corpo, enquanto seus lábios traçavam um caminho de fogo pelo pescoço dela. Julie deixou escapar um gemido suave, suas próprias mãos explorando os músculos firmes das costas dele através do tecido fino de sua camisa. Edward, ela sussurrou seu nome como uma prece, tremendo sob suas carícias. Isso é tão perigoso. O amor sempre é, ele respondeu, capturando seus lábios novamente num beijo que a fez esquecer todo o resto, seu dever, sua posição, até mesmo seu próprio nome. No dia seguinte, ele conseguiu esgueirar-se até a área de serviço, surpreendendo-a enquanto ela organizava toalhas no armário. O espaço era apertado,
e o calor de seus corpos próximos tornava o ar ainda mais denso. Tenho algo para você, ele sussurrou, tirando do bolso um delicado colar de pérolas, uma das joias que havia comprado em Paris para sua irmã. Antes que Julie pudesse protestar, ele já estava fechando o fecho em seu pescoço, seus dedos roçando propositalmente na pele sensível de sua nuca. Não posso aceitar, ela tentou argumentar, mas suas palavras foram silenciadas por outro beijo apaixonado. Você é mais preciosa que todas as joias do mundo, ele declarou, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. A noite estava excepcionalmente fria quando Julie subiu silenciosamente ao convés. Sua respiração formava pequenas nuvens no ar gélido, e as estrelas pareciam diamantes espalhados num veludo negro. O colar de pérolas contra sua pele era como um segredo doce, uma promessa do amor que crescia a cada momento. Edward já esperava na proa, sua silhueta alta e elegante recortada contra o céu estrelado. Ao vê-la aproximar-se, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que ela já conhecia tão bem, o sorriso que guardava apenas para ela. Você está tremendo, ele murmurou, envolvendo-a em seus braços e em seu calor. O cheiro familiar de sua colônia, sândalo e bergamota, a envolveu como um abraço. É o frio, ela respondeu, embora soubesse que não era apenas isso. Cada encontro com ele ainda fazia seu coração disparar como se fosse o primeiro. Ele tirou seu próprio casaco e o colocou sobre os ombros dela, suas mãos permanecendo ali, acariciando suavemente seus braços. Melhor. Em resposta, Julie se ergueu na ponta dos pés e capturou seus lábios num beijo. Era incrível como, mesmo após tantos beijos trocados nos últimos dias, cada toque ainda parecia eletrizar cada nervo de seu corpo. As mãos de Edward deslizaram para sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto ela enterrava seus dedos nos cabelos dourados dele. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais apaixonado. O mundo ao redor deles desapareceu. Não havia mais frio, não havia diferenças sociais, não havia nada além do calor de seus corpos juntos e o sabor doce daquele amor proibido. Julie, ele sussurrou contra seus lábios, sua voz rouca de desejo. O beijo deles era profundo, apaixonado, suas almas se conectando num momento de pura magia sob o céu estrelado. Foi então que o mundo explodiu ao redor deles. O impacto foi tão violento que reverberou através do navio inteiro como o rugido de uma besta ferida. O metal gritou, protestando contra o gelo impiedoso, e o deck sob seus pés tremeu com uma força primitiva que o jogou um contra o outro. O som foi algo que jamais esqueceriam, não apenas o rasgar do metal contra o gelo, mas o gemido profundo e agonizante do próprio Titanic, como se o navio soubesse que acabará de receber seu beijo de morte. Meu Deus, Edward murmurou, seu rosto mudando instantaneamente da paixão para a preocupação. Como filho de uma família de navegadores, ele conhecia bem os perigos do mar. Seus olhos varreram rapidamente o horizonte, procurando. E lá estava. Uma montanha de gelo, negra contra o céu estrelado, deslizando silenciosamente pela lateral do navio. O iceberg era monstruoso, sua superfície brilhando sinistramente sob a luz das estrelas. Venha comigo, ele disse firmemente, entrelaçando seus dedos nos dela. Não vou te deixar sozinha nem por um segundo. Eles se moveram rapidamente pelos corredores do navio, que já começavam a se encher com passageiros curiosos e preocupados. Edward a guiou com segurança até sua suíte luxuosa, fechando a porta atrás deles. O impacto foi forte demais, ele explicou enquanto abria seu guarda-roupa e retirava uma elegante maleta marrom. Com essa velocidade. Julie.
Precisamos nos preparar para o pior. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele abria a maleta, revelando vestidos deslumbrantes e joias cuidadosamente embaladas, os presentes que havia comprado em Paris para sua irmã. Selecionou um vestido azul marinho de seda e rendas, junto com um conjunto de joias de safiras e diamantes. Vista-se, ele pediu suavemente, entregando-lhe as peças. Vou esperar aqui fora. A partir de agora, você é Elizabeth Bennet, minha prima de Boston. Entendeu? Julie assentiu, seu coração batendo descompassado. Edward se virou de costas, dando-lhe privacidade enquanto ela trocava rapidamente seu uniforme pelo vestido elegante. O tecido fino deslizou por sua pele como água, e ela mal se reconheceu quando se olhou no espelho. Pode se virar, ela sussurrou. Quando Edward se voltou, seu fôlego ficou preso na garganta. Julie estava deslumbrante, o vestido parecia ter sido feito para ela, acentuando cada curva de seu corpo com elegância. O colar de safiras brilhava em seu pescoço junto com as pérolas que ele havia lhe dado antes. Você está... Ele começou, mas foi interrompido por batidas urgentes na porta. Senhor Bennet. Era a voz do comissário de bordo. Todos os passageiros devem se dirigir ao convés com coletes salva-vidas imediatamente. Edward pegou 2 coletes de um armário próximo, ajudando Julie a vestir o seu antes de colocar o próprio. Suas mãos se demoraram nos laços do colete dela, e por um momento seus olhares se encontraram. Havia tanto medo quanto determinação naqueles olhos azuis que ela tanto amava. Não vou deixar que nada aconteça com você, ele prometeu, selando a promessa com um beijo suave. Vamos enfrentar isso juntos. O convés estava irreconhecível quando eles emergiram da suíte. O que antes era um espaço de passeio elegante havia se transformado numa cena de crescente pânico. Oficiais corriam de um lado para outro, dando ordens e tentando manter a calma. Passageiros confusos, muitos ainda em trajes de noite, aglomeravam-se em grupos, alguns chorando, outros discutindo nervosamente. Edward mantinha Julie firmemente ao seu lado, seu braço protetor em volta de sua cintura. O ar gélido da noite fazia seus dentes baterem, mas ela mal sentia o frio. A adrenalina e o medo correndo em suas veias eram mais fortes que qualquer sensação física. Os botes estão sendo preparados. Um oficial gritou em meio à confusão. Mulheres e crianças primeiro. Foi então que Julie notou algo que fez seu sangue gelar. O convés estava ligeiramente inclinado. O navio gigantesco, que parecia tão invencível, começava lentamente a afundar pela proa. Edward, ela sussurrou, agarrando-se mais forte a ele. O navio está. Eu sei, meu amor, ele respondeu, sua voz tentando manter a calma que seu coração não sentia. Como filho de uma família de navegadores, ele compreendia melhor que ninguém a gravidade da situação. Precisamos chegar aos botes. Eles se moveram através da multidão que crescia a cada minuto. A orquestra, num ato surreal de bravura, começou a tocar músicas alegres, tentando acalmar os passageiros. O contraste entre a melodia suave e o caos crescente era de partir o coração. Próximo a um dos botes, encontraram Thomas Andrews, o projetista do navio. Seu rosto estava pálido, e suas mãos tremiam enquanto consultava alguns papéis. Sr. Andrews, Edward o chamou. Quanto tempo? O homem os olhou com olhos assombrados. 2 horas, no máximo. O casco. O dano é muito extenso. Julie sentiu suas pernas fraquejarem. 2 horas. Em 2 horas, o maior e mais luxuoso navio do mundo estaria no fundo do oceano.
Senhor Bennet, um oficial se aproximou. Estamos embarcando passageiras da primeira classe neste bote. Sua acompanhante deveria embarcar agora. O momento que ambos temiam havia chegado. Julie sentiu o aperto de Edward em sua cintura ficar mais forte por um instante, antes dele se virar para encará-la. Seus olhos azuis, normalmente tão confiantes, estavam cheios de uma emoção que ela nunca havia visto antes, medo misturado com um amor tão profundo que doía olhar. Julie, ele começou, sua voz rouca. Você precisa ir. Não. Ela agarrou as lapelas de seu casaco. Não sem você. Por favor, não me deixe. Meu amor, ele segurou seu rosto entre as mãos, seus polegares enxugando lágrimas que ela nem percebera que estava derramando. Preciso ajudar aqui. Há outras pessoas. Outras Julies que precisam ser salvas. Mas eu prometo, eu juro pela minha vida, que vou encontrar você. Como? Ela soluçou. Como pode ter certeza? Porque te amo, ele declarou, finalmente dizendo as palavras que foram interrompidas pelo impacto. Te amo mais que tudo nessa vida, e nem mesmo o oceano inteiro pode me impedir de voltar para você. O beijo foi interrompido pelo grito urgente do oficial. Último chamado para este bote. Todas as mulheres devem embarcar agora. Edward se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela uma última vez. Com dedos trêmulos, ajustou o colar de safiras e pérolas em seu pescoço, as joias que agora simbolizavam tanto seu amor quanto sua salvação. Quando chegar a Nova York, ele falou rapidamente, sua voz embargada pela emoção, vá para o Hotel Astor. Espere por mim lá. Edward, por favor. Julie implorou, suas mãos agarradas a ele como se pudessem impedir o destino de separá-los. Confie em mim, ele sussurrou, beijando sua testa. Vou te encontrar, nem que tenha que nadar até a costa. Com gentileza, mas firmeza, ele a guiou até o bote salva-vidas. Outros passageiros já ocupavam a maioria dos assentos, mulheres em diferentes estados de desespero, algumas chorando silenciosamente, outras em estado de choque. Uma jovem mãe embalava um bebê contra o peito, cantarolando suavemente para acalmá-lo. Julie sentiu mãos fortes a ajudando a entrar no bote. Os marinheiros já estavam posicionados para iniciar a descida. Seus olhos nunca deixaram os de Edward, que permanecia na murada, sua figura alta e elegante recortada contra o céu estrelado. Baixar o bote. Veio a ordem. O solavanco inicial fez Julie segurar-se com força nas bordas de madeira. O bote começou sua descida tremida em direção ao Oceano Negro como tinta. Acima, Edward continuava a observá-la, suas mãos agarradas ao parapeito com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu te amo! Ela gritou de repente, sua voz se elevando acima do caos. Edward, eu te amo! Um sorriso iluminou o rosto dele, visível mesmo à distância crescente. Eu também te amo, meu amor. Espere por mim. O bote continuava descendo, metro por metro, e a figura de Edward ficava cada vez menor. Julie mantinha seus olhos fixos nele, memorizando cada detalhe, seus cabelos dourados bagunçados pelo vento, a postura forte mesmo diante do perigo, o amor intenso em seu olhar. Quando o bote finalmente tocou a água gelada do Atlântico, Julie sentiu como se seu coração estivesse sendo partido em dois. Metade permanecia lá em cima, com o homem que havia mudado sua vida em apenas alguns dias mágicos, e metade estava com ela, batendo dolorosamente em seu peito. Os marinheiros começaram a remar, afastando o bote do navio condenado. A visão era surreal, o Titanic,
ainda majestoso mesmo em seus momentos finais, com todas as suas luzes ainda brilhando contra a noite, refletindo-se nas águas escuras como um palácio de cristal. E lá, cada vez menor, mas ainda visível, estava Edward, sua silhueta uma promessa silenciosa de reencontro. A última coisa que Julie viu, antes que as lágrimas embaçassem completamente sua visão, foi Edward levando a mão ao coração num gesto que ela conhecia tão bem. Era o mesmo que ele fazia todas as vezes que se separavam após seus encontros secretos, uma promessa silenciosa de que seu coração pertencia apenas a ela. No bote, o frio era insuportável. A temperatura havia caído ainda mais, e a respiração dos sobreviventes formava pequenas nuvens no ar gélido. Julie tremia, tanto de frio quanto de medo, suas mãos apertando o casaco fino que vestia. Uma senhora idosa ao seu lado ofereceu-lhe um chale extra, e Julie aceitou com agradecimento silencioso, seus olhos nunca deixando o navio. Do Titanic vinham agora sons que ela jamais esqueceria, o estrondo de móveis deslizando, gritos distantes, e mais aterrorizante que tudo, o gemido profundo e constante do próprio navio, como se a estrutura gigante estivesse protestando contra seu destino inevitável. A inclinação da proa tornava-se mais evidente a cada minuto. As luzes ainda brilhavam, a orquestra ainda tocava, uma valsa suave e melancólica que flutuava sobre as águas negras como uma oração. Enquanto isso, no navio, Edward se movia com determinação pelo convés cada vez mais inclinado. Após ver Julie partir em segurança, ele se juntou a outros homens que ajudavam no embarque dos botes restantes. Seus conhecimentos marítimos provaram-se valiosos, ele auxiliava na organização das cordas, na distribuição de coletes salva-vidas, no controle do pânico crescente. Por aqui, senhoras. Sua voz forte guiava mais passageiras aos botes. Cada mulher que ajudava a embarcar o fazia pensar em Julie, e seu coração apertava ao imaginar o medo que ela devia estar sentindo lá fora, nas águas geladas. A água já alcançava o convés inferior quando Thomas Andrews o encontrou novamente. Sr. Bennet, o navio não vai aguentar muito mais. Precisa encontrar uma forma de... Uma explosão ensurdecedora o interrompeu. Uma das chaminés havia cedido, desabando com um estrondo metálico terrível. O pânico, até então contido, explodiu. Pessoas corriam em todas as direções, algumas pulando diretamente na água negra e gelada. No bote, Julie soltou um grito abafado ao ver a chaminé cair. Edward! O nome escapou de seus lábios como uma prece desesperada. As outras mulheres no bote também observavam horrorizadas, algumas chorando abertamente, outras rezando em voz baixa. A distância entre o bote e o navio aumentava, mas não o suficiente para impedir que vissem o horror que se desenrolava. As luzes do Titanic começaram a piscar, 1, 2 vezes. Então, no momento que parecia saído de um pesadelo, toda a iluminação se apagou. A escuridão que se seguiu foi absoluta e aterradora. O navio, agora apenas uma silhueta negra contra o céu estrelado, começou a partir-se. O som era indescritível, uma mistura de metal se retorcendo, explosões e gritos que ecoavam sobre a água. Voltem! Julie implorou aos marinheiros. Por favor, precisamos voltar. Há pessoas na água. Se voltarmos, senhorita, o bote será virado pela sucção. Um dos marinheiros respondeu gravemente. E então ninguém sobreviverá. No convés rapidamente se inclinando, Edward sabia que tinha poucos minutos. A água gelada já alcançava seus tornozelos, subindo rapidamente. Suas experiências com navios lhe diziam exatamente o que fazer. Precisava se afastar o máximo possível do Titanic antes que ele afundasse completamente,
ou seria puxado pela sucção. O impacto com a água foi como 1000 agulhas perfurando seu corpo ao mesmo tempo. Mesmo preparado para o choque térmico, Edward sentiu seu fôlego ser arrancado de seus pulmões pela temperatura brutal do Atlântico. Suas roupas, encharcadas, puxavam-no para baixo como pesos de chumbo, mas anos de natação e seu conhecimento marítimo mantiveram à tona. Nadem! Nadem para longe do navio! Ele gritava para outros que caíam na água ao seu redor, sua voz rouca lutando para se fazer ouvir acima do caos. O colete salva-vidas o mantinha flutuando, mas o frio... o frio era um monstro invisível que começava a devorar suas forças. Do bote salva-vidas, Julie observou o impossível acontecer. O Titanic, aquela cidade flutuante que havia sido palco de seu amor, erguia-se agora contra o céu estrelado como um gigante moribundo. Os gritos. Os terríveis gritos que vinham da água eram como punhaladas em seu coração. Em algum lugar, naquela escuridão gelada, estava Edward. Quando as luzes do navio piscaram pela última vez, foi como se seu próprio coração falhasse. A escuridão que se seguiu era absoluta, impiedosa. O som do navio se partindo reverberou através da água como o lamento de uma fera ferida. Julie apertou o colar de pérolas com tanta força que seus dedos ficaram brancos, suas lágrimas congelando em suas bochechas antes mesmo de caírem. Edward, ela sussurrava seu nome como uma prece desesperada, seus olhos fixos na escuridão onde antes estava o navio. Por favor, Deus! Por favor, não o leve de mim! Os gritos foram diminuindo gradualmente. Cada voz que se calava era como uma pequena morte. O silêncio que seguiu foi ainda pior, um silêncio pesado, carregado de todas as vidas que o oceano havia engolido naquela noite. Julie sentia que parte de sua alma estava congelando junto com aquelas águas negras. De repente, com um estrondo ensurdecedor que pareceu sacudir o próprio céu, o Titanic começou seu mergulho final. A visão era tão surreal que parecia impossível. Aquela cidade flutuante, aquele palácio de sonhos e promessas, desaparecendo nas profundezas do oceano como se nunca tivesse existido. A sucção que se seguiu foi violenta. Edward, que havia conseguido nadar uma distância considerável, ainda sentiu sua força. Usando toda a sua experiência, mergulhou sob uma onda particularmente forte, emergindo ofegante alguns metros depois. O ar em seus pulmões queimava, e cada movimento era uma batalha contra o entorpecimento que o frio causava em seus membros. Aqui! Uma voz cortou a escuridão. Era um dos oficiais do navio, agarrado a uma porta de madeira que flutuava. Senhor, aqui! Com as últimas forças que conseguiu reunir, Edward nadou até o oficial. A porta mal sustentava o peso de um homem, mas servia como apoio vital contra as águas geladas. Seus dedos, já dormentes, agarraram-se à madeira enquanto seus pensamentos se voltavam para Julie. No bote, o silêncio que se seguiu ao naufrágio era quase tão aterrorizante quanto os gritos anteriores. Centenas de pessoas lutavam nas águas, suas vozes ficando cada vez mais fracas à medida que o frio implacável cobrava seu preço. Precisamos voltar, Julie implorou novamente, sua voz tremendo. Há pessoas morrendo. Em alguns minutos não haverá mais ninguém vivo naquela água, senhorita, respondeu o marinheiro com uma gentileza sombria. A temperatura. Ninguém sobrevive mais que alguns minutos. Não, ela sacudiu a cabeça com violência, lágrimas congelando em suas bochechas. Não, ele vai sobreviver. Ele prometeu. Ele prometeu que me encontraria. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Julie.
O céu estrelado, que havia testemunhado seu amor apenas algumas horas antes, agora parecia frio e distante. Os gritos foram diminuindo gradualmente, substituídos por um silêncio ainda mais aterrador. De vez em quando, um assobio de um oficial cortava a noite. Eram os botes procurando sobreviventes. Na água, Edward lutava para manter a consciência. O frio havia se transformado numa dor constante e profunda, e seus pensamentos começavam a ficar confusos. Apenas uma coisa o mantinha agarrado à vida: a imagem do rosto de Julie, o som de sua voz dizendo que o amava. Ele havia prometido que a encontraria, e Edward Bennet sempre cumpria suas promessas. O frio havia se tornado seu mundo inteiro. Edward não sentia mais seus membros, sua consciência oscilando entre clareza e escuridão. A água do Atlântico, negra como tinta, parecia sugar cada resquício de calor de seu corpo. O oficial ao seu lado havia parado de responder há alguns minutos. Foi então que ele ouviu, distante, como em um sonho, o som do apito. Uma luz cortou a escuridão, dançando sobre as águas como um farol de esperança. O bote número 14 emergia da escuridão como um anjo salvador. Ali, aquele ainda se move. A voz do oficial Love cortou a noite. Com suas últimas forças, Edward ergueu um braço. O movimento quase o fez afundar, mas ele pensou em Julie, em seu sorriso, em sua voz dizendo que o amava. Não podia desistir. Não agora. Os remos cortavam a água, cada segundo uma eternidade. Quando mãos fortes finalmente o puxaram para dentro do bote, seu corpo estava tão rígido que foi preciso 3 homens para erguê-lo. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o céu estrelado acima, o mesmo céu sob o qual prometera Julie que a encontraria. Julie, ele conseguiu murmurar através dos lábios azulados. Preciso encontrar. Calma, senhor, alguém disse. O Carpathia está a caminho. Todos os botes serão recolhidos. O nascer do sol encontrou os sobreviventes sendo resgatados pelo RMS Carpathia. O céu, pintado em tons de rosa e dourado, parecia uma cruel ironia diante da tragédia da noite anterior. Julie, ainda no primeiro bote que a salvara, subia pela escada do navio com pernas trêmulas. Suas mãos ainda apertavam o colar que Edward lhe dera, como se fosse seu último elo com ele. No Carpathia, Edward foi atendido na enfermaria improvisada, lutando contra hipotermia severa e exaustão. Sua recuperação nos 5 dias de viagem até Nova York foi lenta, mas a cada dia ele reunia forças pensando em Julie. Por precaução médica, foi mantido em observação constante, impedido de circular livremente pelo navio. Enquanto isso, Julie, em outra parte do navio lotado de sobreviventes, vivia entre a esperança e o desespero. As listas de sobreviventes eram confusas e incompletas, muitos nomes errados ou mal escritos. Na confusão dos primeiros resgates, muitos sobreviventes haviam sido registrados incorretamente. Quando Carpathia finalmente atracou em Nova York, sob uma chuva fina e melancólica, Julie seguiu as instruções de Edward como se movida por um sonho. Os dias se arrastaram como uma eternidade. Julie permanecia horas na janela de sua suíte, observando a movimentação da rua abaixo, sobressaltando-se a cada homem loiro que passava. Numa tarde particularmente cinzenta, uma semana após o naufrágio, ela estava sentada numa poltrona próxima à janela, acariciando distraidamente o colar de pérolas, quando ouviu batidas na porta. Seu coração disparou, como havia disparado tantas outras vezes nos últimos dias, a cada batida, a cada ruído no corredor. Com pernas trêmulas,
Ela se levantou e caminhou até a porta. Quando a abriu, o mundo parou de girar. O som das batidas na porta ecoou pelo quarto como um trovão. Julie levantou-se da poltrona, seu coração disparando como sempre fazia a cada batida, a cada ruído no corredor. Uma semana de falsas esperanças havia deixado marcas profundas em sua alma. Suas pernas tremiam enquanto caminhava até a porta. O colar de pérolas em seu pescoço parecia pesar 1 tonelada. Era sua última conexão com ele, sua âncora num mundo que havia perdido todo o sentido. Quando abriu a porta, o tempo parou. Ali estava ele, pálido, mais magro, com olheiras profundas e um curativo ainda visível em sua têmpora, mas gloriosamente, milagrosamente vivo. Seus olhos azuis, aqueles mesmos olhos que haviam capturado sua alma no primeiro encontro, estavam marejados de lágrimas contidas. Uma semana de agonia e incerteza estava gravada em cada linha de seu rosto, mas seu olhar ainda carregava todo o amor do mundo. Eu prometi que te encontraria, ele disse, sua voz rouca de emoção. Julie tentou falar, mas nenhum som saiu. Suas pernas cederam, e ela teria caído se Edward não tivesse se adiantado, envolvendo-a em seus braços. O cheiro dele, aquele perfume que ela temeu nunca mais sentir, a envolveu como uma carícia. Era real. Ele estava vivo. Estava ali. Seus soluços ecoavam pelo corredor enquanto ela agarrava a camisa dele, como se temesse que ele pudesse desaparecer se o soltasse. As lágrimas de ambos se misturavam enquanto seus lábios finalmente se encontravam num beijo desesperado. Um beijo que tinha gosto de mar e lágrimas, de perda e encontro, de morte e renascimento. Nunca mais, ela soluçou contra seus lábios. Nunca mais me deixe. Nem a morte conseguiu me separar de você, ele respondeu, sua voz embargada. Nada mais conseguirá. Por um momento, Julie ficou paralisada, temendo que fosse mais um dos sonhos que a haviam atormentado durante aquela semana interminável. Mas então sentiu o toque dele, aquele toque que conhecia tão bem, em seu rosto, os dedos dele gentilmente enxugando lágrimas que ela nem percebera que estava derramando. Você está vivo, ela sussurrou, suas mãos tremendo ao tocar o rosto dele, sentindo a barba por fazer, traçando cada linha de suas feições como se quisesse se certificar de que era real. Você realmente está vivo. Edward a puxou para seus braços com uma urgência nascida de dias de separação e medo. O abraço foi quase doloroso em sua intensidade, como se ambos tentassem compensar cada segundo perdido, cada momento de angústia e incerteza. Achei que tinha te perdido. Julie soluçou contra seu peito, sentindo o coração dele batendo forte sob sua bochecha, o som mais precioso do mundo. Nunca, ele respondeu, sua voz embargada. Nem mesmo o oceano inteiro poderia me impedir de voltar para você. Quando finalmente se afastaram o suficiente para se olharem novamente, Edward segurou o rosto dela entre suas mãos. Case comigo, ele disse sem preâmbulos, seus olhos azuis intensos de emoção. Não quero passar nem mais um dia longe de você. Mas sua família. Julie começou, lembrando-se das barreiras sociais que antes pareciam tão intransponíveis. Quase morri naquela água. Ele a interrompeu gentilmente. E sabe qual foi meu último pensamento antes de ser resgatado? Que meu único arrependimento seria não ter tido a chance de passar o resto da minha vida com você. A vida é preciosa demais para desperdiçarmos com preconceitos vazios. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A notícia de que o herdeiro da Bennett Shipping Company havia sobrevivido ao naufrágio do Titanic causou sensação, superada apenas pelo anúncio de seu noivado com uma misteriosa jovem que conhecera a bordo.
A família de Edward, já aliviada por sua sobrevivência milagrosa, surpreendeu a todos com sua reação. Sua mãe, ao conhecer Julie, reconheceu nela a mesma força e determinação que ela própria tivera ao enfrentar a sociedade para se casar com o pai de Edward décadas antes. Sua irmã Sarah, encantada com a história de amor dos dois, declarou que não poderia ter escolhido presentes melhores para seu debut do que aqueles que acabaram salvando a vida de sua futura cunhada. Após 2 meses de noivado, tempo necessário para a completa recuperação de Edward e para os preparativos apropriados, o casamento foi realizado numa radiante manhã de junho. A data escolhida tinha um significado especial. Era exatamente o dia em que, 2 meses antes, eles haviam se reencontrado no Hotel Astor. O jardim da mansão Bennet havia sido transformado num cenário de conto de fadas, com milhares de rosas brancas e rosa claro decorando cada superfície. Um tapete de pétalas frescas marcava o caminho até o altar, onde Edward aguardava, majestoso em seu fraque negro. Julie emergiu da mansão como uma visão em seda e renda francesa. Seu vestido, uma obra-prima da alta costura parisiense, abraçava suas curvas delicadas antes de se abrir numa cauda majestosa. O corpete bordado com pérolas minúsculas cintilava sob a luz do sol, e em seu pescoço, o colar de pérolas que havia se tornado símbolo de seu amor brilhava suavemente. Seu véu, tão delicado quanto uma teia de aranha, emoldurava seu rosto corado de emoção. Quando seus olhares se encontraram, o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Edward sentiu seu coração falhar uma batida. Ela estava ainda mais linda que em seus sonhos mais doces. As lágrimas que brilhavam em seus olhos azuis tornavam seu olhar ainda mais luminoso. Os votos foram trocados com vozes embargadas de emoção, suas mãos entrelaçadas tremendo levemente. O sim de Julie foi quase um sussurro, mas carregava a força de uma promessa eterna. Quando Edward a beijou pela primeira vez como sua esposa, os aplausos dos convidados pareciam vir de muito longe. Eles estavam perdidos em seu próprio mundo de amor e promessas. A recepção foi um sonho de música, dança e alegria. Julie dançou nos braços de seu marido como se flutuasse, seu coração transbordando de felicidade. A família Bennet a recebeu com carinho genuíno. Sua sogra sussurrou em seu ouvido durante uma dança que nunca havia visto seu filho tão feliz. Quando a noite começou a cair, os recém-casados se retiraram para sua suíte nupcial, um quarto luxuoso na ala oeste da mansão. O aroma de rosas brancas preenchia o ambiente, iluminado pelo brilho suave de dezenas de velas. A luz dourada dançava nas paredes, criando uma atmosfera de intimidade e romance. Julie sentiu seu coração acelerar quando a porta se fechou atrás deles. O vestido de noiva, que antes parecia tão leve, agora pesava em seus ombros com a expectativa do momento. Suas mãos tremiam levemente enquanto tocava o colar de pérolas em seu pescoço, seu talismã de amor e coragem. Edward se aproximou por trás dela, seus dedos deslizando suavemente pelos braços nus de Julie, deixando um rastro de arrepios por onde passavam. "Não tenha medo, meu amor", ele sussurrou próximo a seu ouvido, seu hálito quente contra sua pele fazendo-a estremecer. "Você confia em mim?" "Com minha vida", ela respondeu, virando-se para encará-lo. Seus olhos azuis estavam escuros de desejo, mas também cheios de ternura. Com infinita delicadeza, ele começou a soltar os botões de pérola que fechavam seu vestido. Cada movimento era uma carícia, cada toque uma promessa. Julie fechou os olhos, perdida nas sensações que ele despertava. O vestido deslizou por seu corpo como água, deixando-a apenas com a combinação de seda. "Você é tão linda", ele murmurou, sua voz rouca de emoção e desejo.
Seus lábios encontraram o pescoço dela, depositando beijos suaves que a faziam suspirar. Julie, embora tímida, sentiu uma coragem nova nascendo em seu peito. Suas mãos, antes hesitantes, agora exploravam o peito forte de Edward, desfazendo os botões de sua camisa com crescente urgência. Cada novo pedaço de pele exposta era uma descoberta preciosa. Seus beijos, inicialmente suaves como plumas, foram se tornando mais profundos, mais urgentes. As mãos de Edward exploravam seu corpo com reverência e paixão, guiando-a em uma dança tão antiga quanto o próprio amor. Julie se entregou completamente às sensações, seu corpo respondendo ao dele como se tivessem sido feitos um para o outro. À luz das velas, sob o luar que entrava pelas janelas altas, eles se descobriram completamente. Cada suspiro, cada toque, cada momento de união era sagrado. O medo inicial de Julie se transformou em desejo ardente, e quando finalmente se tornaram um só, foi como se todas as estrelas do céu tivessem explodido atrás de suas pálpebras. Depois, deitados entre os lençóis de seda, seus corpos entrelaçados e suas respirações ainda ofegantes, Julie traçava padrões preguiçosos no peito de Edward. "Eu te amo", ela sussurrou contra sua pele. "Mais do que jamais pensei ser possível amar alguém." Ele a puxou para mais perto, beijando seus cabelos agora soltos que se espalhavam como seda escura sobre o travesseiro. "E eu te amo mais a cada respiração, minha Julie. Minha esposa. Minha vida." Os anos trouxeram muitas alegrias. Thomas, o primeiro filho, nasceu 9 meses após o casamento, com os cabelos dourados e olhos azuis do pai. Depois veio Catherine, delicada como a mãe, e por fim William, com a determinação dos pais. A família floresceu. Thomas casou com Isabella e teve 3 filhos. Catherine desposou um diplomata francês e teve gêmeas. William seguiu os negócios do pai e teve 4 filhos. Nas bodas de ouro, Julie e Edward, agora com cabelos prateados, celebravam no jardim da mansão. Thomas, aos 49, comandava a empresa com visão inovadora. Catherine, aos 47, dedicava-se à caridade. William, aos 44, combinava os negócios com generosidade. Seus 9 netos, dos 8 aos 24 anos, carregavam diferentes traços dos avós, dos olhos azuis dos Bennet ao sorriso cativante de Julie. O que mais emocionava os convidados era ver como Edward e Julie ainda se olhavam, como se cada momento juntos fosse precioso, como se 50 anos não fossem tempo suficiente para saciar seu amor. Quando dançavam, era como se voltassem no tempo, seus corpos se movendo em perfeita sincronia, suas almas ainda tão conectadas quanto naquela primeira manhã no Titanic. "Sabe o que mais me orgulha?" Edward sussurrou enquanto dançavam sob as estrelas. "Não é a fortuna que construímos, nem mesmo nosso sucesso nos negócios. É ver como nosso amor criou tantos outros amores. Nossos filhos, nossos netos, todos eles cresceram sabendo que o verdadeiro amor existe, porque viram em nós." Julie, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade, apoiou a cabeça no ombro dele. 50 anos e meu coração ainda pula uma batida quando você me olha daquele jeito. E vai pular por outros 50, ele prometeu, beijando suavemente sua testa. Nesta vida e em todas as outras. O amor deles havia se tornado uma lenda na sociedade nova-iorquina, não apenas por sua história dramática de sobrevivência e reencontro, mas pela forma como havia florescido e se fortalecido ao longo das décadas. Era prova viva de que alguns amores são verdadeiramente eternos, capazes de superar não apenas as águas geladas do Atlântico, mas também o teste mais rigoroso de todos, o tempo. Julie,
Agora com os cabelos prateados, mas ainda irradiando elegância, deslizava nos braços de Edward em um vestido de cetim champanhe, adornado com delicadas aplicações brilhantes que refletiam a luz, como se 50 anos não tivessem se passado. Olhe para tudo que construímos juntos, ela sussurrou, observando sua família reunida. Seus filhos haviam se tornado adultos admiráveis, seus netos cresciam fortes e felizes, e o amor que começara naqueles poucos dias mágicos a bordo do Titanic havia florescido em algo maior que eles próprios. Você foi o melhor presente que a vida me deu, Edward respondeu, seus olhos azuis ainda brilhando com o mesmo amor jovem. Cada momento, cada memória. Faria tudo de novo, 1000 vezes, só para ter você ao meu lado. Sob o mesmo céu estrelado que havia testemunhado seu primeiro beijo, eles dançaram, seus corações batendo no mesmo ritmo, suas almas entrelaçadas em uma dança eterna de amor e devoção. O tempo podia ter prateado seus cabelos e marcado suas faces com as linhas da idade, mas o amor que compartilhavam permanecia tão forte e vibrante quanto naquela primeira manhã no convés do Titanic, quando descobriram que alguns amores são verdadeiramente eternos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.